Salve, família vascaína! No momento que estou gravando esse vídeo, 2h40 da tarde, boa tarde, uma excelente terça-feira. Agora também está acontecendo a coletiva de apresentação do zagueiro Robert Renan e também do atacante, o dançarino Andrés Gomes. A gente fala um pouco sobre isso no vídeo de mais tarde, família. Mas tem muita resenha nesse vídeo. Vamos falar um pouco sobre o confronto de amanhã contra o Botafogo. Tava vendo uma matéria agora, né? Porque me parece que o Botafogo também apresentou um centroavante, que inclusive fez 2 gols agora, né? Contra o Juventude. Teve um diretor lá que falou: a Copa do Brasil é a prioridade para o Botafogo, né, nesse restante aí de temporada. Quero levantar aqui também com vocês algumas possibilidades para o nosso treinador 22 amanhã, quero dizer, em relação à escalação. E vamos falar também sobre o mercado da bola. Será que de fato tem essa proposta ou vai pintar alguma proposta pelo Ryan do futebol português? Carlos Cuesta, tem aqui também Léo Duarte, tem uma resenha também sobre o Nathan Silva. Será que o Vasco vai conseguir a contratação desse jogador? E vamos repercutir também a chegada do Matheus França, que já falou com você, falou que tá bem fisicamente, cheio de vontade para ajudar o nosso Vascão. Mas aí eu tava acompanhando um corte de quem? Mauro César. Criticando a gestão, criticando o Pedrinho, porque o Matheus França ganha em libras, aí vai pagar um salário, né, absurdo para o jogador, e o Vasco cheio de credores aí. Ai, papai, meu Deus do céu, família, que é isso? A gente vai trocar uma ideia sobre isso também. Eu te falei, tem muita resenha nesse vídeo, mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho para não perder os próximos... Os próximos vídeos. Comenta e hypa o vídeo para fortalecer o trabalho do Thiagão. Eu não sei se você está sabendo, se não, vai saber agora. O Vasco em Família tem uma parceria com a GoCase. Se liga aqui no cupom do Thiagão, Família Vasco. Thiagão, quero aquele copo esperto do Vascão personalizado para tomar uma, irmão. Como é que eu faço? Entra no site da GoCase, utiliza aqui o nosso cupom, ou você pode pegar aqui também o QR Code que vai te direcionar lá para o site, para os produtos oficiais do nosso Vascão. Mas você pode utilizar o nosso cupom no site inteiro. Bolsa, mochila, caneta, garrafinha, academia, chegar bem... a garrafinha do Vascão, é isso, comprando em todo o site da GoCase, utiliza aqui o nosso cupom Família Vasco, vai estar fortalecendo demais o trabalho do Thiagão. Seguindo aqui a nossa resenha, rapidamente, família, pegar algumas notícias aqui de jornalistas, né, de fora do Brasil, falando de alguns jogadores que o Vasco tentou, né? Primeiro aqui, ó, do Ecrem Conur, em relação ao Léo Duarte. Segundo ele, o Basak Serrai que não quis liberar esse atleta, porque ontem surgiu uma informação, eu não lembro de quem agora, a fonte, cara, que disse que o Vasco estava avançando na negociação com o Léo Duarte, né, zagueiro revelado pelo Flamengo, mas o jogador teve uma lesão. Então, tá aqui o Ecrem Conur falando que não foi bem assim, que o Basak Serrai que não quis liberar esse atleta. Hoje a gente ficou sabendo também, tá aqui, ó, informação do Pip Sierra. Acordo com Cuesta e time russo não vai rolar por divergência, né? Tem muita gente levantando a possibilidade de uma questão física, mas tá aqui pontuando, né, que o Galatasaray e o Spartak Moscou não entraram aí num acordo e o jogador não vai mais acertar com o Spartak Moscou. Não sei se o Vasco vai mirar nesse jogador novamente, né? O Admar foi lá tentar resolver isso com o atleta, com o staff do jogador, não conseguiu convencer ele, né? Mais papel colorido que o Spartak Moscou ia pagar, mas parece que deu merda aí entre Galatasaray e o time russo, família. Agora, não sei, né, como é que vai ficar essa situação, se o Vasco vai ficar chateado com essa situação. Eu também não sei se é um jogador que vai somar. Eu nem sei, assim, nem consigo fazer uma comparação. É melhor ir lá no Carlos Cuesta do que acertar com o Nathan Silva. Sinceramente, eu não sei o que vai acontecer. Só espero que, né, o jogador que o Vasco for acertar, e claro, a gente está torcendo para que a gente consiga acertar com um zagueiro pelo lado direito, mas que esse jogador possa agregar, né? Que o Medel, como o Medel ajudou em 2023, esse jogador possa ser importante aí para nos ajudar a ajeitar essa defesa aí, família. Agora, né, é uma questão de aguardar, a gente vai falar um pouco mais sobre o Nathan Silva no decorrer do vídeo. Ryan, levantar essa possibilidade aqui, né, um jornal de Portugal, um site, dizendo o seguinte: ó, o Porto apresentou uma oferta de 17 milhões de euros, cerca de 107 milhões para contratar Ryan, né? Mas aqui está pontuando, né, que o Vasco entende que
25 milhões de euros, né, para começar a trocar uma ideia, cerca de 157 milhões. O Admar, esse corte eu vi agora há pouco, né, momentos antes de gravar o vídeo aqui, ele já falou sobre isso. Os cortes que eu vi aqui, ele falando sobre o João Vitor, né, que o João Vitor chegou num dia e falou, não, vou ficar. No outro dia ele falou, não, quero sair. E falou também do Ryan, que não tem nenhuma conversa em relação ao Ryan para ele sair do Vasco nesse momento. É isso, deve ser algumas sondagens, e aí, isso e aquilo, e o Vasco bate na mesa. Ó, no mínimo 25 milhões de euros para começar a conversar. Falar sobre a importância do Ryan, eu acho que é ser repetitivo. Eu sei que ele vem de 2 partidas aí um pouco abaixo, né, contra o Juventude, apesar do gol contra o Corinthians, ficou marcado ali por aquela reclamação do Fernando Diniz em relação ao primeiro gol, que ele deveria ajudar ali, né, na marcação do Bidu, não sei o que, Bidu, lateral esquerdo, que teve tranquilidade, né, para achar o Maicon livre na entrada da área. Eu acho sim, né, a gente comenta muito sobre isso aqui, que os pontas precisam ajudar, a gente tem como referência, né, o Gabriel Peck, que entendo até que tinha alguma dificuldade na tomada de decisão na frente, justamente por essa dedicação tática, né, que ele tinha. Um cara que se desgastava muito para ajudar defensivamente, e quando você tá com a bola no pé para tomar a decisão lá, irmão, tem um desgaste, né? Aí você sente. Eu acho que o Peck sofria muito nesse sentido realmente. E o Ryan e o Nuno, eles não têm esse perfil. Não tem. O David, eu acho que é o que mais tem, mas também tem mais dificuldade, por isso que a gente espera, né, que o Andrés Gomes, ele possa assumir essa vaga aí, jogar, ajudar, porque já tem esse perfil. Jogador mais leve, jogador que ele mesmo falou, né, que gosta de ajudar taticamente a defesa, mas, né, contribui bastante aí no comando de ataque. E já foi até importante, né, dando uma assistência ali para o Ryan. Então, é o que a gente vem falando aqui, sendo repetitivo, né? O Ryan errou, né, a movimentação, ele falou ali naquela conversa com o Diniz que estava fechando o meio. Sim, sei, pode ter errado, mas não é o perfil dele, né? O Diniz precisa entender que ele tem que dar mais força para esse time. Se ficar exigindo de jogadores, né, como ele vem falando nas coletivas, né? Ah, marcamos mal. Ah, não estava posicionando da forma correta. Falhamos aqui, cara, mas essas falhas, beleza, tem a questão tática, tem a questão do individual, do posicionamento, leitura, mas também de parte física. Você pode ter certeza nisso. E se o cara continuar com essa insistência de botar jogadores técnicos em detrimento da parte física, vai dar merda. Vai dar merda. Ah, o Nuno é segundo volante, o Barros não é. Você tem o Jair, que pode fazer a função de segundo volante. Eu venho com o meio campo que vai me ajudar nessa pegada, a competir, a proteger um pouco mais a minha linha de 4 ali, né, que tava tendo muito espaço, e vamos pro jogo. Tá pau a pau ainda, tá 1-0, dá pra gente buscar. Você não precisa expor o time dessa forma. Então a culpa dele, né, ele xingou ali o Ryan, mas o Ryan deveria ter xingado ele também. Tá fazendo merda aí, irmão. Ô, professor, você tá fazendo merda aí, você tá fazendo cagada, tá botando um cara aqui que é ponta de volante, né? Fazer o quê? Tô brincando, né? O jogador não deve xingar aí o treinador, família. Mas o Ryan é fundamental e acho que é um jogador versátil. Mostrou isso agora nesse jogo contra o Corinthians, né? Quando a gente fala que ele também pode fazer a função ali de referência, ele mostrou ali em 2 lances no gol, batendo forte, próximo dentro da área, a porrada, a sapatada que ele acertou, e também, poxa, quase fez um golaço ali numa defesaça, né, do Hugo Souza, pegou na ponta do dedo, bateu no travessão. Então o Ryan acho que pode fazer essa função também. E no jogo contra o Bahia no ano passado, ele jogou nessa função e foi muito bem também. Acho que o Ryan é um jogador versátil que a gente tem que contar com ele, né, até o final da temporada. Seguindo a nossa resenha, tá na tela para vocês, né, que o Robert Renan tá no bid, então já pode jogar, já pode ser relacionado aí para os jogos do nosso Vascão, família vascaína. Um jogador que a gente espera também, que ele possa ajudar, que ele possa aumentar o nível da defesa do Vasco, né? A gente trouxe aqui algumas opiniões sobre o Robert Renan, muita gente elogiando esse jogador, falando que é um jogador de muito potencial, inclusive o Formiga, né? Eu peguei um corte dele, coloquei aqui no canal, falando que era um zagueiro para a prateleira mais alta do futebol europeu. Até o momento não vingou, né, nesse sentido, mas aí tu pensa, né? Futebol hoje a galera começa cedo, né? Pô, não deu. Não, tem 21 anos. A gente espera que o Robert Renan possa aflorar agora e mostrar todo o seu potencial na defesa do Vasco, né, família vascaína. Vamos lá, vamos falar um pouco aqui sobre esse confronto de amanhã contra o Botafogo. Poxa, assim, não sei vocês, cara, mas o Vasco impede a gente, né, de curtir um pouco essas quartas de final aí, um jogo decisivo. Eu gosto, né? A gente sente muita falta desse tipo de confronto para o Vasco aí nos últimos anos, né? O Vasco ficou algum tempo sem chegar nessas fases decisivas da Copa do Brasil, né, sempre saindo cedo, mas no ano passado deu esse gostinho aí de chegar numa semifinal. Isso é bom, isso é gostoso, né? Isso realmente, assim como eu falo para vocês, o jogo contra o Atlético Paranaense, eu que sou um torcedor carente, foi um jogo que me deixou muito emocionado, que eu fiquei muito feliz ali com a maneira que o Vasco classificou, né, com um jogador a menos, se comportou como um time grande, né, um time que não desistiu, conseguiu o gol que levou para as penalidades e depois, né, conseguiu a classificação, né, com uma defesa do Léo Jardim e o Verratti batendo o último pênalti ali. A galera assumiu uma responsabilidade, todo mundo com personalidade, né, o Vasco fez os 5.
né, os 5 pênaltis ali, né? Sforza, Pumita, Vitor Luiz, Matheus Carvalho e... Falei certo? Vamos lá, Sforza, Pumita, Matheus Carvalho, Vitor Luiz e Verratti. É isso. Então, né, o Vasco vai encarar o Botafogo amanhã, mas eu não consigo curtir muito o momento, sei lá, cara. Não sei se amanhã a gente vai, né, torcer, claro, vai torcer por um bom resultado, mas é que a cabeça fica no brasileiro, né, família? Fica no brasileiro, a gente fica com essa preocupação do desgaste, do condicionamento físico do Vasco, que já é horrível, né? E sem querer culpar aqui profissional, acho que é uma questão de realmente de peças do Vasco. É um time cansado, um time lento, né? Um time que a gente destaca muito mais a parte técnica do que física. Falta saúde, por isso que a gente já tá aqui torcendo muito pro Robert Renan, pro Matheus França, pro Andrés Gomes, que eles possam trazer essa juventude, essa força para esse time do Vasco. Então tá aqui, ó, o diretor do Botafogo tá lamentando, né, a queda na Libertadores, mas diz que o foco é a Copa do Brasil. E assim, eu vi muito comentário nesse sentido, né, quando eu fiz um vídeo aqui brincando com os torcedores do Botafogo, porque a galera comentando, poxa, Thiagão, mas era melhor passar, irmão, porque agora eles vão focar totalmente na Copa do Brasil, porque no Campeonato Brasileiro é muito difícil, né? Dificilmente eles vão conseguir conquistar pela forma que o Cruzeiro, o próprio o Flamengo, né, se encontram hoje. Então eles vão mirar a Copa do Brasil e com certeza vão vir com força máxima pra cima do Vasco. E aí eu tava vendo aqui até esse questionamento aqui de uma página, Nils Colina, perguntando, né, você escalaria Cauã Barros e Andrés Gomes de titulares contra o Botafogo? Sim. Sim, e não é uma questão de carência. Eu tava até comentando aqui com um amigo, que é o meu hater agora em relação ao Verratti, esqueci o nome dele, né? Cara, não é uma questão do Verratti, não é pessoal com ninguém, tanto que agora eu tô falando do Nuno, do Ryan, que estão sem intensidade nenhuma. O Vasco tem que, nesse jogo contra o Botafogo também, cara, tem que tentar competir fisicamente, tem que tentar. E aí são jogadores que não estão conseguindo contribuir. Então você tem que tentar mesclar, colocar um ou outro. Não tô dizendo que ninguém presta, não tô dizendo que ninguém é ruim, não. Mas futebol, cara, o que você pensa aqui, vai mudar aqui, pode mudar. Pode ser um momento ruim, pode ser uma questão física, né? A coisa não tá caminhando, então você tem que mudar. Então, Nuno, Ryan, Coutinho e o próprio Verratti, cara, os 4 estão com muita dificuldade de jogar juntos. Porque esse comando de ataque do Vasco está sem intensidade nenhuma. Nenhuma, é um time mole, é um time cansado. E isso vai estourar no meio-campo, ainda mais com o Jair Tietê, que não tem essa força sem bola, muita qualidade, mas sem força. Aí tu bota um Pumita na lateral direita, que é mais mole que eu, com 100 quilos. Você entende? Quantos jogadores do Vasco sem intensidade, sem força? Cara, o Corinthians passou por cima da gente, cara. Sem vários jogadores de recurso, de talento, só correndo, e foi assim também contra o Juventude. Então tu mira esse jogo contra o Botafogo amanhã, cara, é um Botafogo que tecnicamente não tá lá essas coisas, mas é um time intenso. É um time muito forte fisicamente, de velocidade, né? Tem vários jogadores, poupou alguns jogadores agora no jogo contra o Juventude. Então se você não tiver esse olhar pra parte física, você colocar jogadores em campo que possam competir nesse sentido, é meio caminho andado pra tomar uma porrada. Se o nosso treinador 22 não tiver esse entendimento, é meio caminho andado para tomar uma porrada. Estou falando com você. E não é sendo aqui pessimista, não é. Dá para competir olhando para essa parte física. Porque se ele chegar amanhã e colocar Nuno, colocar Ryan, colocar Coutinho, vai dar merda. Vai dar merda. Pode até fazer um primeiro tempo ok, mas depois vai cansar, vai sentir se ele não mexer. Então eu sou sim. Não é uma questão de carência. Não é questão de você pegar o Andrés Gomes, só fez isso e já tá pedindo ele titular. Não, é uma questão de realmente você entender, dar o descanso para alguns jogadores que não estão conseguindo ser intensos na partida e tentar colocar em campo um time mais físico. É isso. Não tem nada de estar falando mal de um, tá falando mal de outro, esse não presta, nada disso. É de entender quem tá melhor fisicamente, né? E sim, dentro da filosofia do Fernando Diniz, que é um cara que consegue, né, tirar boas atuações desse time. Mas se ele não buscar esse equilíbrio físico, vai dar merda. Todo mundo viu isso. Só ele que não viu, principalmente no jogo, né, contra o Corinthians, quando ele bota um Nuno pra jogar de volante, perdendo toda a pegada, toda a intensidade, né, e deixando o Barros no banco. Não existe isso. Então sim, sou a favor do Andrés Gomes amanhã de titular, sou a favor do Barros sim, e você tentar entender a parte física do jogo. Por exemplo, nesse jogo, eu entraria, já falei isso aqui com vocês, eu entraria com o seguinte time na frente, principalmente. Ryan, de referência, o Andrés Gomes na dele aqui pela direita e o David, porque o David está melhor fisicamente que o Nuno. E no meio campo, aí você escolhe, vê aí quem está melhor fisicamente, se é o Coutinho ou se é o Nuno. Coloca um dos dois, um fica no banco, né, pra gente tentar preservar também essa parte física, tanto pro jogo contra o Sport, ou entrar no decorrer ali da partida contra o Botafogo. No setor de meio campo, também, eu entraria, por exemplo, com Barros e Jair, pode ser, Barros e Jair, beleza. E ali na zaga, né, eu até preferia, cara, jogar com um zagueiro de ofício e adiantar o Hugo Moura, mas ele não vai fazer isso. Então, Hugo Moura, Freitas, PH e Piton. Barros e Jair.
Nuno Coutinho e esse ataque que eu tô citando. Fica um ataque mais leve, mais móvel, sabe? Eu penso dessa forma pra esse jogo aí contra o Botafogo, família vascaína. Eu vou cortar esse vídeo aqui, de repente vai ficar um pouco sem sentido, vou tentar aqui editar direito, mas o que aconteceu? Comecei a gravar o vídeo, eu não tinha essas duas informações. Terminei a edição, tudo certo, vou subir o vídeo, daqui a pouco, né, pinta aqui essas duas resenhas, aí eu preferi editar, gravar de novo, pra gente pontuar ainda nesse vídeo. A primeira é sobre o Matheus França, tá no bid, então já pode ser relacionado, é só ver também a questão da parte física, e essa aqui do Natan, porque quando eu comecei a gravar o vídeo, a matéria que eu pontuei era dizendo que o Vasco estava bem otimista em relação ao Natan. Mas agora, ó, uma informação que o Vene colocou, que ele postou tem meia hora atrás. Vamos lá, ó. O Pumas recusou a proposta do Vasco de 5 milhões de dólares pelo zagueiro Natan Silva. O time mexicano tentou fazer o Atlético Mineiro abrir mão de 10% dos 20%, que tem direito na negociação. O Galo respondeu que não, pois iria ajudar um clube que já deve a ele cerca de 2 milhões de dólares, envolvendo as negociações de Jair e Paulo Henrique. Além disso, o Pumas pediu o Vasco para mudar a forma de pagamento, mantendo em 3 parcelas, com uma à vista, mas com o valor à vista sendo maior. Porém, o Cruz Maltino não topou. Desse jeito, a operação não sairá e o jogador permanece no Pumas. A não ser que tenha aí, família, uma reviravolta, né? Então é mais um não, mais uma negociação que o Vasco não consegue a contratação de um zagueiro. É o que eu venho dizendo com vocês aqui. Não é que o Natan Silva, nossa, poxa, infelizmente, caramba. É um jogador que tem as suas limitações, mas entendo, né? Ele é melhor do que as opções que o Vasco tem nesse momento. Agora vamos ver qual vai ser o próximo passo em relação a essa posição que o Vasco precisa de mais. Vai seguir o vídeo aqui, família. Fui! E aí a gente finaliza o nosso vídeo falando da chegada do Matheus França. Vou passar aqui o vídeo para vocês. Logo depois o Mauro César comentando um pouco sobre essa situação. Se liga só! Você se vê fisicamente também aí para poder ter essa sequência no Campeonato Brasileiro. Muito bom estar de volta aqui no Rio de Janeiro, especialmente num clube gigante como o Vasco, e estou bem fisicamente, estou pronto para me doar 100% ao time e ajudar da melhor maneira possível. Matheus, você poderia mandar um recado para o torcedor vascaíno, que existe também essa expectativa de um bom desempenho? Estaria pronto para jogar já na Copa do Brasil? Não sei, vamos ver aí com o tempo, tem que fazer os exames, os treinos, tudo, e vai depender também do treinador, mas estou apto, estou pronto para dar o melhor pelo Vasco, e a torcida vascaína aí pode esperar de mim muita força, muita garra, muita dedicação e raça aí acima de tudo, que eu vou me doar 100% pelo time. O Vasco contratou o Matheus França, oficializou o acordo. Tá vendo? Como é que é? É a mesma coisa. O Vasco tem vários credores e propostas. Vou pagar isso, pago assim, pago. Aí contrata jogador. É isso. Aí contrata jogador. Já tem a foto, olha aí, ó. A foto dele com a camisa. Matheus França estão chegando. O Matheus é do Crystal Palace. Né? O Flamengo vendeu para o Crystal Palace, ele sofreu lesões, jogou poucas vezes. Esse jogador tem um contrato em libras. Não deve ganhar pouco, né? Pois é. Aí, barato não é. É a mesma coisa, a prioridade é contratar jogador. Mas o time vai cair, sim, mas continua a mesma coisa, não muda nada. E quem está na presidência do Vasco é um ex-jogador que, quando estava na televisão como comentarista, tinha receita para tudo. Para tudo. Falava, tudo era processo, é isso, aquilo, outro. Aí, quando vira dirigente, mais ou menos, é mais do mesmo, né? É mais do mesmo. Não é uma questão nem das intenções das pessoas. O cara pode ter a melhor das intenções. Mas é a incapacidade mesmo de fazer alguma coisa realmente diferente, para mudar os rumos de um clube em crise. Matheus França, ajuda, irmão. Ajuda. Na moral. Dá essa moral. Mas é isso, família. Só para complementar em relação ao Matheus França, taticamente, tecnicamente falando, né, sobre ele dentro de campo, a gente já falou aqui várias vezes, em vários vídeos, né, a gente espera que o Matheus França possa ajudar nessa saúde, na qualidade técnica que ele tem. É um jogador versátil, né? Pode jogar em várias posições ali no comando de ataque. Vamos torcer, né, para que ele possa ajudar. E assim, uma contratação diferente, né? O Vasco pensou fora da caixa, trazendo aí esse jogador que sim, não estava atuando, convive com lesões lá na Inglaterra, mas eu achei uma contratação diferente. Até porque o Cruzeiro, né, também tentou a contratação desse jogador. O Vasco quase perdeu ele, né, para o futebol português ali na sexta-feira, o Pedrosa pontuou isso. Mas aí o Diniz foi importante também, né, família? Eu tava até vendo a exclusiva lá do Robert Renan na Vasco TV, e o Robert Renan fala que o Diniz foi fundamental, né, para acertar com o Vasco, porque o Diniz ligou para ele falou que sentiu verdade do Diniz e resolveu, né, acertar
com o Vasco. Então a gente espera que esses jogadores possam contribuir pra gente falar um pouco aqui também do nosso treinador, que tem sim, né, pontos positivos, mas é um louco de pedra, cara. É um 22 purinho na essência, é um cara que não olha pro trabalho dele, não acha que tá errado, e isso é o medo que a gente tem. Esse é meu medo hoje, dele não corrigir, principalmente essa parte defensiva, essa questão da intensidade, de rodar um pouco alguns jogadores, de não ficar insistindo com algumas ideias pra gente tentar sair dessa situação aí no Campeonato Brasileiro. Então a chegada de mais um jogador com saúde, a gente espera que ele não tenha lesões aqui, França, Robert Guenan e Andrés Gomes. Vamos lá, vamos torcer por esses reforços, família. Então, né, falta aqui, a galera do GE tá pontuando, realizar os exames médicos, e o Vasco corre contra o tempo para regularizar o Matheus França para que ele possa também jogar na Copa do Brasil. E aí, família, em relação à visão ali do Mauro César, eu acho muita covardia, tá? E assim, sem discurso de ódio aqui em relação a esse profissional, mas é muita covardia, porque eu fico me perguntando assim, eu não tenho tanta qualidade técnica para debater, mas o Flamengo também tem dívida, né? O Flamengo também deve, os outros aí não deve. Ah, mas tem recurso, mas tem dinheiro para honrar com os compromissos. Foda-se. Tem dívida, e mesmo assim contrata, não é isso? Não dá pra você comparar situações. O que tá sendo feito lá no Corinthians, principalmente pelo presidente que saiu, é absurdo, pô. É absurdo, porque o Corinthians, né, da última gestão já tava ali devendo todo mundo, o cara chega e contrata o Depay, né, sei lá, paga 3 milhões por mês, se o cara der tantas assistências, leva 3 milhões, sabe? Assim, parada surreal, pô. Surreal, isso aí não, o Pedrinho não está fazendo isso. É tipo aquele papo do Game of Thrones, tá ligado? Game of Thrones. Já, tá ligado? Um Jon Snow. Eu não posso, né, julgar um filho pelos pecados de seu pai. Que isso, irmão? Então, assim, a postura do Pedrinho em relação ao Vasco, você pode reclamar de várias coisas, mas é um cara que tá tentando honrar com os compromissos e levar o Vasco de uma forma séria. Agora, você não pode, né, deixar de operar o clube, de reforçar, porque se o Vasco cair para a segunda divisão, como é que o Vasco vai fazer? Como é que o Vasco vai gerar receita, vai cair para honrar, continuar honrando com seus compromissos? Eu sei que tem aí a questão dos credores do Vasco, o Vasco tem que entrar em um acordo, eu já peguei um corte aqui de um profissional falando que ele nunca viu nesse desconto aí em relação à recuperação judicial do Vasco, né, teve algum problema aí então em relação a isso, e a gestão vai ter que dar um jeito. Mas nesse momento entendo que tudo que o Pedrinho faz, ele está honrando. Agora, existe um passado uma bomba. Então não é assim. O engraçado é que você vê esse tipo de posicionamento e aí você olha pra ele quando ele fala lá do Maracanã. Lembra como ele fala do Maracanã? Que o Flamengo salvou o Maracanã? Meu ovo. O Flamengo salvou o Maracanã? Meu ovo. A resposta agora do presidente deles, o atual, mostra isso. Eu não vou fazer uma arena, eu não vou fazer um estádio, porque eu vou endividar o Flamengo e pode dificultar a gente a reforçar o nosso elenco, a ser competitivo no futebol. Aí o Maracanã, o Flamengo salvou o Maracanã. O Maracanã foi peça-chave para essa reconstrução do Flamengo. Sem o Maracanã, o Flamengo estaria... A realidade é essa. A realidade é essa. Então o Flamengo tem dívida, pode contratar, mas gera receita, tá honrando, o Vasco tá tentando isso. Mas não pode esquecer do futebol. Se você não contratar, como é que você vai fazer? Você tem que chegar longe nas competições, você tem que permanecer na Série A. Agora, dentro, né, de uma organização. A contratação do Matheus França, você deve pagar ali um salário alto, mas é uma transferência que, né, você não pagou. Foi por empréstimo. E o Vasco tá tentando agir dessa maneira, né? Coloca ali um dinheiro e pagar, perder de vista. Para conseguir ter fluxo de caixa, pagar ali os compromissos, acertar salário. O Vasco não tá devendo salário nesse momento, tá conseguindo investir em estrutura. Então o cara que abre a boca para falar uma merda dessa, também tá errado, mano. Também tá errado. Você fala tanta coisa que se estivesse dentro do clube, seja como técnico, como dirigente, tu ia ver a diferença. Então não abre a boca para falar merda, para falar besteira. Porque aí fica difícil. Um cara que tá tentando fazer um trabalho sério no Vasco, você compara com outros dirigentes, pô? Não, pô, aí é injusto. Aí é injusto. Repito, você não pode pegar o passado do Vasco e querer jogar tudo aqui. Ele tá tentando resolver tudo isso, mas não pode esquecer do futebol. E se você reparar as contratações do Vasco, errou, nem investiu errado, eu sei, mas tudo dentro de uma realidade para que o Vasco não faça como o Corinthians está fazendo. As contratações que o Corinthians não está conseguindo pagar foram nessa gestão que saiu. Em relação ao que o Pedrinho fez, que o Pedrinho comprou, né, fez os investimentos, ele está honrando. Então você tem que entender essa diferença. Agora, se você jogar todo o passado na conta do cara, você não pode fazer futebol porque primeiro você tem que acertar aqui, aí meu ovo novamente para você. Porque o Flamengo também deve. O Flamengo não tá zerado de dívida. É ou não é? Fui.